O livro de Adão. Descoberta e expulsão. Aconteceu quando Adão saiu do paraíso com Eva, sua esposa, que eles saíram pelo lado oriental do paraíso. E Adão fez uma cabana para morar. Ambos entraram nela e moraram ali por 7 dias. Ambos derramaram muitas lágrimas, pois se afligiam pelas moradas do reino, das quais tinham sido expulsos. E depois de 7 dias sentiram fome e procuraram algo para comer. E disse Eva a Adão: Adão, meu senhor, levanta-te e procura comida para mim, para comermos enquanto esperamos. Quem sabe que o Senhor nos aceite e nos leve de volta para o mesmo lugar no paraíso. E Adão se levantou depois de 7 dias e perambulou pela face da terra e não encontrou nenhuma comida semelhante à que comiam no paraíso. Adão respondeu a Eva e lhe disse: Vamos morrer de fome. E Eva disse a Adão: se estivéssemos mortos, Deus nos aceitaria no paraíso? Adão respondeu e disse: Por nossa causa, uma grande ira se levanta contra todas as criaturas. Porém, não sei se é por causa de mim ou por causa de ti. Eva respondeu: Meu senhor, se achas sábio, mate-me para que eu seja exterminada da vista de Deus e de seus anjos, para que a ira de Deus contra ti cesse, que se levantou por minha causa, e ele te levará de volta ao paraíso. Adão respondeu e disse: Não diga isso, para que Deus não envie outro juízo sobre nós por causa desta morte. Como poderia eu levantar minha mão e causar sofrimento à minha própria carne? Então Eva lhe disse: Levanta-te e nós dois busquemos vegetais. E eles não encontraram nada tão gostoso como as frutas das árvores que havia no paraíso. E Eva lhe disse: Deus criou aquilo para que as bestas do campo consigam comida, mas nossa comida era aquilo que os anjos vivem. Ora, vem e nos arrependamos em penitência por 40 dias, para que Deus tenha piedade de nós e nos dê melhor comida que a dos animais irracionais, para que sejamos como eles. Penitência e segunda tentação. Adão respondeu e disse: Explica-me agora com qual penitência desejas afligir-te? Ou por quantos dias julgaste capaz de afligir-te em tua penitência, para que talvez façamos uma promessa a Deus e possamos cumprir a promessa que lhe fizermos. Eva respondeu e disse: Fala-me então sobre o período de dias. Por quanto tempo pensas fazer penitência? Quem sabe eu acrescente algum tempo a isso, pois fui eu quem causei a ti estas tribulações. Adão respondeu: Não poderás acrescentar nada. Pelo contrário, suporta o número de dias que eu te disser e cumpra-os. Farei penitência por 40 dias, e tu farás penitência por 34 dias. Deixar-me-á por 6 dias, pois não foste criada somente no 7º dia, quando Deus completou a criação de todas as criaturas? Agora levanta-te e vai para o rio Tigre e põe uma pedra sobre os teus pés, e fica na água, e cobre-te até o pescoço. Enquanto orares, não permita que som nenhum saia da tua boca, pois não somos dignos de abrir a boca, pois nossos lábios são impuros porque transgredimos os mandamentos referentes à comida. Por isso comemos do fruto da árvore do paraíso que Deus havia proibido que comêssemos. Em vez disso, fica em silêncio, apenas fazendo penitência na água por 34 dias com todo o teu coração, e eu farei o mesmo no rio Jordão, até que Deus ouça e nos dê comida. Eva foi ao rio Tigre e fez o que Adão havia lhe ordenado. Mas Adão permaneceu no rio Jordão, e os cabelos da sua cabeça se espalharam. E Adão disse: Digo-te, ó Jordão, sofre comigo e ajunta todos os animais irracionais que estão ao teu redor, para que venham e te circundem e lamentem por mim. Não por causa de si mesmos, mas por minha causa. Porque Deus não lhes recusou a forragem, mas eu tive recusado os meus dias de vida e minha comida.
Quando Adão disse isso com lágrimas amargas, todos os animais se ajuntaram perto dele e ficaram ao seu redor como paredes. No momento em que a água do Jordão restringiu seu fluxo, Adão levantou sua voz a Deus e variou seu tom de voz 6 vezes, como as vozes de todos os anjos de todos os tempos. Quando os 12 dias de sua lamentação se completaram, o diabo tremeu e mudou sua forma e suas roupas por meio de seu engodo astuto. Ele se aproximou de Eva no rio Tigre e ficou ao lado da margem. Ele estava chorando e suas falsas lágrimas caíam sobre suas vestes e de suas vestes caíam no chão. Então ele disse a Eva: sai desta água onde estás e interrompe tuas tribulações, pois Deus ouviu tua penitência e é de Adão teu marido. Além disso, também temos que pedir favor por causa dos teus infortúnios que vimos. Por isso Deus me enviou para ter convosco e dar-vos comida, porque vos arrependestes. Agora sai daí, pois fui ter com Adão, e ele me disse: vai e fala com Eva, minha esposa. Traze-a de volta para mim. Vem agora e eu te levarei a Adão ao lugar onde ele está e onde a comida também está. E Eva saiu da água e sua carne ficou murcha como vegetais podres por causa do frio da água. Toda a forma de sua beleza havia sido destruída. E quando saiu da água, ela caiu sobre a face da terra em grande fraqueza e permaneceu caída no chão sem se mover por 2 dias. E depois de 2 dias ela se levantou e o diabo a levou até onde Adão estava. E logo que Adão viu Eva, e como ela estava seguindo o diabo, ele começou a chorar com lágrimas abrasadoras e clamou com grande voz e lhe disse: onde estão os mandamentos de arrependimento que te dei? Como foste enganada novamente por ele, por causa de quem somos estranhos à nossa habitação? Quando Eva ouviu que o diabo a havia enganado, caiu diante dele, e a aflição de Adão por Eva duplicou, pois ele a viu caída na terra como uma morta. Ele ficou triste e disse gemendo: ai de ti, que luta contra nós! Que mal te fizemos, pois é por causa de tuas calúnias que fomos expulsos do paraíso. É porque te fizemos por ser expulso que está irado contra nós? Ou é por nossa causa que foste despojado de tua glória? Ou é de alguma forma por nossa ação que estás em tal deficiência? Ou somos as únicas criaturas de Deus contra as quais lutas? A queda de Satanás. O diabo começou a chorar com lágrimas forçadas e disse a Adão: ó Adão, toda a ganância e ira e toda a mágoa de meu coração são dirigidas contra ti, porque foi através de ti que caí de minha morada, por ti que fui separado de meu trono. Minhas asas eram mais numerosas que a dos querubins, e eu me escondia debaixo delas. Por causa de ti agora meus pés caminham sobre a terra, o que nunca pensei ser possível. Adão respondeu e disse: qual é minha falta, pela qual fiz tudo isso contra ti? O diabo respondeu e disse: nada me fizeste, mas é por causa de ti que caí sobre a terra. No exato dia em que fostes criado, naquele dia, caí de diante da face de Deus, porque quando Deus soprou o Espírito em tua face, obtiveste a imagem e semelhança da divindade. Então veio Miguel, ele te apresentou e te fez curvares diante de Deus. E Deus disse a Miguel: criei Adão segundo minha imagem e minha divindade. Então veio Miguel, ele reuniu todas as hostes de anjos e lhe disse: curvai-vos diante da semelhança da imagem da divindade. E então, quando Miguel os convocou e todos se curvaram diante de ti, ele me convocou também. E eu lhe disse: afasta-te de mim, pois não me curvarei diante daquele que é mais jovem do que eu. De fato, sou mestre antes dele, e convém que ele se curve diante de mim. As outras 6 classes de anjos ouviram isso, e meu discurso os agradou, e eles não se curvaram diante de ti. Então Deus ficou irado conosco e ordenou que eles e eu fôssemos expulsos de nossa habitação e viéssemos para a terra. Quanto a ti, ele ordenou que habitasses no paraíso. Quando percebi que tinha caído diante de ti, pelo teu poder, que eu estava em aflição e tu em descanso,
então almejei perseguir-te para apartar-te dos prazeres do paraíso, assim como fui apartado por tua causa. Quando Adão ouviu isso, clamou em alta voz e disse: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Mantém este inimigo longe de mim, que deseja me extraviar e procura destruir minha raça. Foi por causa dele que Eva se perdeu. Neste momento, Belial se tornou invisível. Quanto a Adão, ele permaneceu na água e se arrependeu. Mas Eva havia caído sobre a terra como uma morta. Então ela se levantou do chão. Separação de Adão e Eva. E disse a Adão: Seja salvo, Adão, pois tu uniste a mim na transgressão dos mandamentos, nem no primeiro caso, nem no segundo. Mas a palavra de Deus prevalecerá contra mim. E Eva lhe disse: Vê, devo seguir na direção do poente, e comerei erva como animal irracional até que morra, pois de modo nenhum sou digna de tomar parte na comida dos vivos. Então Eva foi embora na direção do poente e permaneceu ali, lamentando e gemendo. E depois desses dias, ela fez para si uma cabana na direção do poente. Ora, ela havia concebido 3 meses antes e Caim estava em seu ventre. Quando se completaram os dias para que desse à luz, ela começou a tremer e reclamou com Deus em alta voz, dizendo: Onde está Adão para que possa me consolar em minha dor? Ou quem relatará meus sofrimentos a ele? Não há ninguém entre os pássaros que vá até ele e lhe diga: Vem, ajuda Eva, tua esposa. Eu vos imploro, todas as raças dos céus. E quando fordes para o oriente, relateis meus sofrimentos ao meu Senhor. Então Adão ouviu no rio Jordão seu choro de lágrimas e infortúnios. Então Deus ouviu a oração de Adão e enviou o anjo Miguel, que lhe trouxe sementes seladas com o selo divino destinadas a Adão. Então Miguel o ensinou a semear e a realizar os trabalhos referentes à semeadura, para que assim pudessem ser salvos ele e seus descendentes. E quando Adão viu a oração de Eva e a lamentação de suas lágrimas vindo do ocidente, reconheceu sua voz e disse em seu coração: Esta é a voz de minha costela, a voz de minha ovelha. Levantar-me-ei e verei porque chora. Será o caso de a serpente a estar atacando novamente? Adão se levantou e seguiu as pegadas de sua esposa. Ele se aproximou dela na parte do ocidente em que estava ela. E quando o viu, ela estava chorando com abundantes lágrimas e disse: Meu senhor Adão, não ouviste o som de minhas lágrimas? Pois hoje se completam 9 dias, dia e noite, que eu choro, procura por ti. Será o caso de as gerações do ocidente não terem te informado quando surgiram? E as aves e as bestas da terra te informaram? Pois implorei a todas elas que te falassem a esse respeito. Levanta-te e suplica ao teu Criador que tenha piedade, para que Deus responda a tua oração e me livre de meus sofrimentos. Ou, se lhe parecer bem, que envie a morte para mim, ou por tuas orações me livre de meus tormentos. Adão orou e rogou a Deus em favor dela, e o Senhor o ouviu. E vê 12 anjos e 2 potestades vieram do céu, vieram para o lugar onde Eva estava. Uma das potestades veio, tocou a face de Eva e seu seio e lhe disse: Bendita és tu, Eva, por causa de Adão, eleito e servo de Deus, pois suas orações são grandes diante de Deus. E por causa dele, Deus te livrará. Se não tivesses recebido ajuda por causa dele, terias concebido tal espinho que não poderias livrar-te de teus sofrimentos. Levanta-te agora e prepara-te para dar à luz uma criança. Eva se levantou como o anjo havia lhe dito. Ela deu à luz um filho e sua cor era como a das estrelas. Ele caiu nas mãos da parteira e imediatamente começou a erva, pois na cabana da sua mãe a erva estava plantada. A parteira respondeu e disse: Deus é justo e não deixou ficar em minhas mãos, pois tu és Caim, o perverso, o matador do bem, pois tu és aquele que arranca a árvore que frutos e não as plantas. Tu és o portador da amargura, não da doçura. E a potestade disse a Adão: Fica com Eva até que ela tenha feito com o infante o que a ensinei a fazer. A morte de Abel. Quanto a Adão, tomou ele Eva e a criança e os levou para as bandas do Oriente e permaneceu ali. Quando se completaram 8 anos e 2 meses, Eva ficou grávida e gerou outro filho, a quem a potestade de Deus deu o nome de Abel,
e permaneceram juntos ali. Naquele tempo, Eva disse a Adão: Adão, meu senhor, em meu sono vi que o sangue de meu filho Abel estava caindo na boca de Caim, seu irmão, e este o bebia sem misericórdia. E Abel suplicava que ele lhe deixasse com um pouco de seu sangue. E ele não queria dar-lhe ouvidos, mas bebeu completamente, e ele não ficou em seu estômago, mas saiu. E Caim ficou coberto com ele, e o sangue não podia de modo nenhum ser removido de seu corpo. Adão respondeu e disse: Para que Caim não planeje matá-lo, separemo-nos um do outro e fiquemos com eles, para que não haja lugar para a ira. Fizeram como Adão havia dito, e ele lhe disse: Meus filhos, vinde e nos dispersemos, cada um para o seu lugar. Então Deus disse ao anjo Gabriel: Dize a Adão: Não revele a Caim o plano secreto que conheces, pois ele é um filho da ira, porque seu irmão será morto por ele. Porém, que Adão não se entristeça, pois lhes darei 7 em lugar de Abel, e ele será semelhante à minha imagem, e te ensinará tudo de que tenho memória. Mas não revele isso a ninguém, somente a Adão. Isto é o que Deus disse ao anjo, e o anjo disse a Adão. E Adão guardou essa palavra em seu coração. Ambos estavam tristes, Adão e sua esposa. E chegou o tempo em que Abel foi morto por Caim, seu irmão, e Adão disse a Eva: Deus estabeleceu um fim para todos os seres humanos. A morte não seria nada mais que o assassinato pelo qual Abel tinha sido morto por Caim, e o ciúme de Caim o entregou à morte, porque Caim era de uma raça perversa. E chegou o tempo em que Caim e Abel foram para seus campos. Vieram 2 demônios semelhantes a Caim e Abel. Um demônio repreendeu o outro. Um ficou irado com o outro e pegou uma espada de pedra, que era uma pedra transparente, talvez a mesma descrita em Êxodo capítulo 4, versículo 25. Ele cortou a garganta do outro e o matou. Quando Caim viu o sangue, foi rapidamente e pegou a espada em suas mãos. Quando Abel o viu correndo em sua direção, suplicou: Não me mates, ó meu irmão Caim. Ele, porém, não aceitou seu pedido e derramou o sangue de Abel diante de si. Adão e Eva se afligiram todo este tempo com grande tristeza. E depois disso, Adão se deitou com Eva, sua esposa, e Eva ficou grávida e gerou Sete, que era semelhante a Adão. Adão disse a Eva: Vê, a enfermidade de Adão. E quando os 930 anos se completaram, Adão caiu doente e clamou em alta voz: Reúne-vos a mim todos os meus descendentes, e eu os verei diante de minha morte. E toda a sua progenie se reuniu ao seu redor, e ele dividiu as 3 partes da terra entre os seus descendentes. E estavam todos os descendentes de Adão reunidos por ele, pois tinham tomado posição diante de suas portas no lugar que Adão havia feito, e na qual ele entrava e dirigia suas orações a Deus. E seus filhos lhe disseram: O que é isto, pai Adão? E ele lhes disse: Estou doente, meus filhos. E eles lhe disseram: Qual é a tua enfermidade e como um ser humano fica doente? Sete, seu filho, respondeu e disse-lhe: Pai Adão, o que aconteceu contigo? Lembraste por acaso do fruto do jardim e o cobiçaste e te entristeceste por causa disso? Se for isso, dize-me, e eu irei ao paraíso e lançarei pó sobre minha cabeça e chorarei. E se Deus me ouvir, enviará seu anjo, e ele trará para mim o fruto do paraíso, e eu o trarei a ti para que te livres dessa angústia. E Adão lhe disse: Meu filho Sete, não é isso, estou enfermo e sinto dor. Sete respondeu: Pai, o que é dor? E como tens dor? Adão relata a queda. Adão disse a Sete: Filho, quando Deus nos fez, a mim e a tua mãe, ele nos colocou no paraíso de prazeres para comermos seus frutos. Mas havia uma árvore no meio do paraíso, uma árvore muito bonita a respeito da qual Deus nos ordenou: dela não comereis. E a serpente enganou tua mãe e a fez comer deste fruto, e por causa disso agora vamos morrer. Quando era a hora de os anjos da guarda subirem para adorar a Deus, o inimigo a enganou e ela comeu. E me enganou, meus filhos, pois eu não sabia. E Deus havia dividido o paraíso entre nós, entre mim e tua mãe Eva, para que o guardássemos. Quanto a mim, ele havia me dado as porções do Oriente e do Norte. A tua mãe Eva, ele havia confiado as porções Sul e Oeste. E havia 12 anjos
com cada um de nós para nos guardar até a hora da alvorada, mas neste momento todos os dias ele subiu. E no momento da sua subida, a serpente enganou tua mãe e fez com que ela comesse da árvore, pois ele percebeu que eu não estava com ela mais do que os anjos. Ela me fez comer também deste fruto, e eu não entendi. Quando comemos, Deus ficou irado conosco e nos disse: escarnecestes de meu mandamento, eu também escarnecerei de vós. E ele enviou 70 males sobre nós, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e aos nossos pés, pragas e portentos guardados em seus tesouros. Este Deus me fez perecer pela morte. Ordem para recuperar o óleo. Eva disse chorando: meu senhor Adão, dá-me metade de teus sofrimentos e eu sofrerei tua dor, pois teu sofrimento é devido a mim e fui eu que fiz essas dores virem sobre ti. E Adão lhe disse: levanta-te e vai com Sete, meu filho, ao paraíso. Lança pó sobre a tua cabeça e chora diante de Deus para que nos dê graça. E Deus enviará seu anjo ao paraíso, onde está a árvore da vida, da qual flui o óleo, para que te dê um pouco deste óleo e tu o trarás aqui para mim. E eu me ungirei e serei curado de meus sofrimentos. Então te farei conhecer todo o caminho no qual somos provados. O encontro com a besta. Ai de mim, pois quando chegar o dia do juízo, todos os meus pecados me queimarão e as pessoas me dirão: no primeiro caso, foste tu que não observaste as ordens de Deus. Eva desafiou e disse à besta ímpia: ó besta má, não tens medo? Tu te atreves a lutar contra a imagem de Deus? Como te atreves a abrir a boca e mostrar os dentes? Ou como anulas a primeira ordem de Deus e abres tua boca contra a imagem de Deus? Então a besta respondeu: não é de nossa ganância que vem teu descontentamento e teu choro, mas da tua própria. Pois no começo da criação foste tu quem destes ouvido à besta serpente. Como te atreves a abrir tua boca e comer do fruto que Deus havia te proibido comer? Foi por tua causa que o aspecto de todas as coisas mudou. Agora não podes suportar se eu começar a falar e te reprovar? Sete respondeu e disse à besta: que tua boca seja fechada e fique em silêncio, besta, e afasta-te de nós. Então a besta também disse a Sete: vê então que me afasto de ti, imagem de Deus, brilhante esplendor de Deus. E quando a besta o deixou, fugiu de Sete, e o homem ofendido foi para a cabana de Adão, seu pai. A chegada no paraíso. E Deus enviou a eles o arcanjo Miguel, que tem a responsabilidade sobre as almas, e ele disse a Sete: homem de Deus, não faças súplicas a respeito da oliveira para ungir teu pai Adão. A resposta de Miguel: isso não é certo agora, mas em tempos futuros, quando 5.000 anos tiverem se passado. Então, depois de 5.500 anos, o amado Filho de Deus, Cristo, virá sobre a terra para ressuscitar o corpo de Adão de sua queda por causa das transgressões dos mandamentos. Ele virá e será batizado no Rio Jordão. E logo que sair da água com o óleo da unção, ele o ungirá. Ungirá Adão e todos os teus descendentes para que se levantem no tempo da ressurreição. O Senhor disse: eu os receberei no paraíso e os ungirei com esta unção. O retorno a Adão. Mas agora vai a teu pai Adão, porque os dias da tua vida se completaram. Em 3 dias sua alma sairá de seu corpo, e numerosas maravilhas serão vistas no céu. Quando o anjo acabou de lhe dizer tudo isso, imediatamente ele foi escondido embaixo da árvore do paraíso. Quanto a Sete e Eva, partiram para a cabana de Adão. E Adão chorou por causa da ofensa da besta. A repreensão de Adão a Eva. E disse a Eva: o que todos nós fizemos, por o mal veio sobre nós e sobre nossos descendentes. Aliás, diz aos teus filhos quais são os teus pecados, pois morreremos, tu e eu, e infortúnios se espalharão pela terra. Todos os nossos descendentes nos amaldiçoarão, dizendo: nosso pai e nossa mãe trouxeram este infortúnio sobre nós. As porções de Adão e Eva no paraíso. Então Eva começou a chorar e disse: ouve, meus filhos, e vos direi como fomos enganados. Aconteceu então
que vosso pai estava guardando sua porção no paraíso, o ocidente e o norte, enquanto eu estava guardando minha porção, o ocidente e o sul. E o diabo veio à porção de Adão, e havia bestas ali. Pois o Senhor também tinha dividido as bestas entre nós. Todos os machos foram dados a Adão, e todas as fêmeas foram dadas a mim. E cada um de nós alimentava o que lhes pertencia. O encontro de Satanás com a besta. Quando o diabo veio à porção de vosso pai, o diabo chamou a serpente e lhe disse: Levanta-te e vem a mim, e eu te ensinarei uma palavra útil. Então a serpente veio e o diabo lhe disse: Sei que és a mais sábia de todos os animais irracionais e vim experimentar tua sabedoria. Pois Adão alimenta todos os animais irracionais, portanto também alimenta a ti. Quando então todos os animais irracionais vierem se curvar diante de Adão dia após dia e manhã após manhã todos os dias, tu também te curvarás. Foste criada antes dele, grande como és, e te curvarás diante deste pequenino? E por que comes comida inferior à de Adão e sua esposa e não os bons frutos do paraíso? Mas vem me dar ouvidos para que façamos Adão ser expulso do paraíso, assim como estamos fora. Talvez possamos entrar no paraíso novamente de algum modo. E a serpente lhe disse: Como podemos fazer que ele seja excluído? O diabo respondeu e disse à serpente: Se tu uma coberta para mim, eu direi à mulher através da tua boca uma palavra pela qual os enganaremos. A aproximação da serpente do paraíso. E os dois vieram juntos e deixaram que suas cabeças ficassem suspensas no muro do paraíso no momento em que os anjos subiram para se curvarem diante de Deus. Então o diabo se transformou na imagem de um anjo e entoou os louvores dos anjos. Eu estava olhando fixamente na direção do muro para ouvir os louvores. Olhei atentamente e o vi como um anjo, e imediatamente ele se tornou invisível, pois tinha saído para trazer a serpente. E ele disse à serpente: Levanta-te e vem, e eu serei contigo e falarei através de tua boca aquilo que deves dizer. Ele assumiu a forma da serpente para se aproximar do muro do paraíso, e o diabo deslizou para dentro da serpente, e ela deixou sua cabeça suspensa sobre o muro do paraíso. Ele gritou, dizendo: Envergonha-te, mulher, tu que estás no paraíso de prazeres e és cegas. Vem comigo e te direi uma palavra secreta. Quando fui, ele me disse: Eva, e eu disse: Eis-me aqui. Ele respondeu e me disse: O que fazes no paraíso? Respondi: Deus me mandou guardar o paraíso e comer dele. O diabo respondeu e me disse através da boca da serpente: Muito bem. Comes o fruto de toda árvore que está no paraíso? Respondi e disse: Sim, comemos de todos os frutos, exceto de uma única árvore que está no meio do paraíso, pois Deus nos ordenou: dele não comereis, para que não morrais. A tentação de Eva. Então a serpente me disse: Estou aflita por ti, pois és como os animais irracionais. Deus teve ciúme de ti e não te permitiu, mas eu desejo tua ignorância. Vem, come e verás a glória que deve estar contigo. Porém eu lhe disse: Tenho medo de morrer, talvez como Deus diz. A serpente me respondeu e disse: O que é a morte e como uma pessoa morre? Morte é vida. Eu respondi e disse: Não sei. Ela respondeu e disse: Deus é vivo, por isso não morrereis. Mas no momento em que comerdes, vossos olhos serão abertos e sereis instruídos como Deus sobre o bem e o mal. Deus sabia que vos tornaríeis como ele e teve ciúme de vós. Por isso Deus vos disse: dele não comereis. Olha para a árvore e vê a glória ao redor dela. Quanto a mim, quando fui e vi sua glória ao redor dela, disse: Esta árvore é boa e seu fruto é notório aos meus olhos. Porém, tenho medo de estender minha mão e pegá-lo. Mas tu, se não tens medo, traze a mim e comerei e saberei se tuas palavras são verdadeiras ou não. A serpente respondeu e disse: Vem, abre o portão e tu darei. A entrada da serpente no paraíso. E quando abriu o portão para ele e ele entrou no paraíso, ele entrou e parou um pouco.
e perguntei, por que parastes? Mas ele, meus filhos, começou a usar artifícios comigo. Ele respondeu e disse, se parei foi porque mudei de opinião por temer, que se te der este fruto e o comeres, teus olhos se abrirem e se tornarem como Deus, conhecedora do bem e do mal, talvez te tornes orgulhosas e tenhas ciúmes de Adão, e não faças comer do fruto e ele se torne como um animal irracional diante de ti, como és diante de Deus, porque Deus tem ciúme de ti. Se desejares isso, jura-me verdadeiramente que se eu te fizer comê-lo, não terás ciúmes de Adão teu marido, mas o fará comer do fruto e o darás também a ele. Respondi e disse, não conheço nenhum juramento. Como poderia fazer um juramento a ti? E ele me disse, dize, juro pelas plantas do paraíso e pelos querubins sobre os quais se assenta o Pai e sobre os quais ele desce ao paraíso, que se comer e me tornar conhecedora de tudo, não terei ciúme, mas darei do fruto também a Adão. E ao me levar a fazer esse juramento, ele me obrigou a cumpri-lo. Deu-me da árvore e eu comi. Eva reconhece seu pecado. Eu estava procurando folhas para cobrir minha nudez e não encontrei nenhuma em todas as árvores, porque no momento em que comi, as folhas de todas as árvores do paraíso em minha porção caíram. Peguei algumas, fiz uma cobertura para mim e fiquei ao lado da árvore da qual tinha comido, meus filhos. Tive medo por causa do juramento que fiz pelo paraíso e pelo qual havia dito, farei com que Adão também coma deste fruto. A tentação de Adão. Então vosso pai Adão veio. Ele tinha pensado desta forma, que uma besta tinha entrado no paraíso e me disse, em que estás pensando e por que tens essa folha de figueira sobre teu corpo? Respondi e disse, queres que eu te diga uma coisa ou não? Até hoje somos como animais irracionais. Quando entendi o que o Senhor tinha nos dito, dele não comereis, e quando vi seu esplendor, tomei do fruto e o comi, e agora conheço bem e o mal. Agora come também dele, e serás como Deus. Adão respondeu e disse, tenho receio de que Deus fique irado comigo e me diga, não cumpriste o mandamento que te dei. Mas eu disse ao vosso pai, sobre mim seja esta culpa. Se ele te perguntar, dirás, esta mulher que me deste é culpada por isso. Ela me disse, vê o sabor dessa glória. Então lhe dei do fruto e ele comeu e se tornou como eu, e ele também pegou uma folha de figueira e cobriu com ela a sua nudez. A entrada de Deus no paraíso. Depois disso, ouvimos que por meio de um anjo, Deus tocou a trombeta. Ele reuniu os anjos e lhe disse, assim diz o Senhor, vinde ao paraíso e ouvi a sentença com a qual vamos julgá-los. Adão me disse, pecamos, pois Deus está vindo para nos julgar. Tivemos medo e nos escondemos. E Deus veio ao paraíso, assentando sobre os querubins, e os anjos cantavam hinos diante dele. Quando chegamos ao paraíso, imediatamente todas as árvores perderam sua folhagem, e tronos foram colocados próximos à árvore da vida. E Deus chamou Adão e lhe disse, Adão, Adão, onde estás? Está escondendo-te de mim? Como uma casa pode se esconder do seu construtor? Ou por que tu escondestes perto da árvore do paraíso? Então vosso pai respondeu e disse ao Senhor, escondi-me porque estou com medo, estou nu e envergonhado. Deus respondeu e disse, quem te fez saber que estás nu? Desprezaste o mandamento que te dei? Então Adão se lembrou de minhas palavras que havia dito, não te preocupes, pois a culpa cairá sobre mim. E Adão disse, Senhor, a mulher que me deste me enganou. Então o Senhor se voltou para mim e me disse, o que é isto que fizeste? E eu me lembrei da palavra da serpente e disse, foi a serpente que me enganou. O juízo sobre Adão, Eva e a serpente. E disse Deus a Adão, porque deste ouvir a tua esposa e desobedeceste meu mandamento, maldita é a terra em teus feitos. Trabalharás a terra e ela não te dará fruto, ela produzirá apenas espinhos e cardos para ti. Pelo suor do teu rosto comerás pão. Lamentarás muito, terás labores e não terás descanso. Terás fome e não serás saciado. Serás afetado pelo amargor e não provarás a doçura. Serás atormentado pelo calor e sofrerás o frio. Sereis reduzidos à miséria e não sereis enriquecidos. Comerás e não te fartarás. Tu te aquecerás com fogo e não serás aquecido. Tu te encharcarás com água e ela não se retirará. E as bestas sobre as quais governaste se levantarão contra ti. Serás enfraquecido porque não cumpriste meu mandamento.
Deus se voltou para mim e me disse: porque deste ouvido à serpente e abandonaste meus mandamentos que te ordenei, estarás em labutas e dores, darás à luz muitos frutos, e quando deres à luz, desesperarás de tua vida por causa dos tormentos e das dores. Prometerás a ti mesmo que, se ficares livre das agonias, nunca mais voltará para teu marido e endurecerás teu coração em vista do grande combate que a serpente estabeleceu contigo. Mas voltarás imediatamente ao mesmo ponto, terás tua descendência com dores e voltará piedosamente a teu marido e ele te governará. Quando me disse tudo isto, ele ficou irado com a serpente e lhe disse: tu também perecerás e será maldita entre todos os animais irracionais. Recusarás a comida que comias e o pó será para ti como comida todos os dias de tua vida. Rastejarás sobre teu peito e sobre teu ventre, tuas mãos e teus pés serão tirados de ti. Não terás orelhas, nem unhas, e nem um membro sequer permanecerá contigo. A preciosa cruz que meu filho levará sobre a terra te condenará por causa do engano com que enganaste a Deus. Será novamente esmagada e quebrada por causa da maldade de teu coração. Colocarei inimizade entre ti e a descendência da mulher. Ele te pisarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar até o dia do juízo. Adão implora por misericórdia. Assim disse Deus e ordenou que nós dois deixássemos o paraíso. Adão suplicou aos anjos dizendo: espere até que eu implore ao Senhor. Quem sabe talvez ele me conceda uma penitência pelo que eu fiz e eu não saia do paraíso. Então os anjos esperaram que ele pedisse. Adão implorou ao Senhor e disse: eu te imploro, Senhor, perdoa-me pelo que fiz. Então o Senhor disse aos anjos: por que estáis esperando para tirar Adão do paraíso? Eu é que sou o culpado e não julguei corretamente? Então os anjos caíram no chão e lhe disseram, curvando-se diante do Senhor: tu és justo, Senhor, e tua sentença é reta. O Senhor se virou e disse a Adão: não permanecerás no paraíso. Adão respondeu e disse: eu te imploro, Senhor, dá-me da árvore da vida para que eu coma antes de sair. Então o Senhor dirigiu um discurso a Adão e disse: não tomarás mais nada daqui durante tua vida. Coloquei querumbins flamejantes e uma espada que se revolve para te manter afastado, para que não comas do fruto da árvore da vida e te tornes imortal e te vanglories dizendo: nunca morrerei. E travarás a luta que o inimigo tem travado contra ti. Se saíres do paraíso e te guardares de todos o mal, morrerás, e depois da morte ressurgirás na ressurreição futura. Então, de fato, te darei da árvore da vida e serás imortal para sempre. A expulsão. Quando o Senhor disse que ordenava que fôssemos expulsos do paraíso, e vosso pai chorou diante dos anjos, mas o Senhor lhe disse: o que é isso ou que faremos por ti? Então vosso pai respondeu e disse-lhes: vê, estou saindo. Agora suplico que no exato momento em que estiver saindo do paraíso, possa levar incenso do paraíso, para que quando sair, possa oferecer uma doce fragrância de incenso e o Senhor queira me dar ouvidos. E os anjos o levaram e ele pegou 4 doces fragrâncias de incenso, nardo, açafrão, junco e cinamomo. Isso foi o que Adão levou do paraíso para a terra. A morte de Adão. Agora, portanto, meus filhos, eu vos disse todo o caminho no qual fomos enganados e suplique que vigiai e não deixais de fazer o bem. Isso então foi o que Eva disse no meio de seus filhos quando Adão estava doente. E no 2º dia, sua alma estava prestes a sair de seu corpo. E Eva disse a Adão: por que está morrendo sozinho e eu estou viva? Ou por quanto tempo ainda viverei? Ou o que acontecerá comigo depois da tua morte? Deixa-me saber sobre isso. Então Adão disse a Eva: não te preocupes, não importa o que tenhas feito. Se nós dois devemos morrer, tu também estarás junto de mim. E se eu morrer sozinho, não me tire do meu lugar até que Deus te dê uma ordem a meu respeito. Pois o Senhor não se esquecerá de mim, mas procurará o vaso que fez. Levanta-te e faz uma oração a Deus para que a minha alma seja confiada às do meu Criador. Pois não sei como vou alcançar o Criador de tudo, ou se ele está irado comigo, ou se me aceitará. A confissão de Eva. Então Eva se levantou e saiu da presença de Adão. Ela fez penitência e disse: pequei contra ti, ó Deus. Pequei contra ti e pequei diante de ti.
Pequei diante de teus anjos eleitos, pequei diante dos querubins, pequei diante do altar da tua santidade, pequei diante das gerações dos céus, pequei diante das aves dos céus, pequei diante das bestas da fera, pequei contra ti, ó Deus, por toda a minha ganância, entre todas as tuas criaturas. Suplico a todas vós, criaturas do céu e da terra, que supliquem por mim ao Senhor de todas as coisas. Enquanto Eva estava de joelhos orando, repentinamente veio Miguel, o anjo da humanidade, ficou de pé, levantou Eva e lhe disse: levanta esta penitência, pois Adão, teu marido, saiu do corpo. Levanta-te e vê sua alma com seu Senhor já a ver. Liturgia angelical. Eva se levantou e colocou a mão sobre o rosto, e o anjo voou novamente e disse a Eva: levanta teus olhos e abandona os interesses terrenos. Quanto a Eva, quando levantou os olhos aos céus, viu carruagens de fogo e uma luz que subia sustentada por 4 asas. Elas eram tão brilhantes que nenhuma palavra poderia expressá-la, e era impossível sondá-la tanto pela frente quanto por trás. E os anjos estavam voando diante destas carruagens. E quando chegaram ao lugar em que o pai estava, a carruagem parou e os serafins ficaram entre eles e a carruagem. E eu, Eva, vi 3 incensários de ouro e 3 copos, e 3 anjos vieram rapidamente para o altar. Estes anjos pegaram uma brasa viva e a colocaram no incensário, e colocaram o incensário sobre o altar. E enquanto eles sopravam, a fumaça subia e encobria os firmamentos do céu. O anjo estava adorando a Deus, estava se curvando diante dele, clamando e dizendo: Deus, perdoa Adão, pois ele é tua imagem e obra das tuas mãos. Ele é tua criatura. E eu, Eva, vi 2 grandes luzes prostradas com temor diante de Deus. E chorei e disse ao meu filho Sete: levanta-te de junto do corpo de teu pai. Vem até mim e vê aquilo que teus olhos não viram a respeito de Adão, teu pai. Então Sete se levantou e se aproximou de sua mãe, e Eva lhe disse: por que choras? Levanta teus olhos e vê os 7 firmamentos abertos, e vê a semelhança de teu pai Adão, como ele está diante de Deus, e todos os anjos estão suplicando por ele, dizendo: ó Deus, perdoa Adão, pois ele é tua imagem, porque tu o criaste. O que é isso então, meu filho Sete? Eles estão entregando o sangue de meu esposo a esses índios que estão diante de Deus? Sete respondeu e disse: não, não. Não reconheces aquele a quem chamas de índio nessas cores de sangue? Eva respondeu e disse: não os conheço, meu filho. Sete respondeu e disse: estes são o sol e a lua. Estão prostrados e estão suplicando em favor de Adão, meu pai. Onde está a luz do sol, pois não está mais com ele? Ou por que escureceu assim? Sete respondeu e disse: sua luz foi eclipsada diante de Deus de todas as coisas, e sua luz se tornou escurecida pelo temor de Deus. Assunção de Adão ao paraíso. Quando Adão estava falando com Eva, imediatamente um grande anjo tocou a trombeta. E todos os anjos que estavam prostrados sobre a face se levantaram novamente. Eles suplicavam em favor de Adão e clamavam em alta voz e diziam: bendito é Deus por todas as bênçãos, tu perdoaste os protoplastas. E quando os anjos disseram essas palavras, um dos serafins de 6 asas foi enviado até ele. Ele levou Adão ao lago Acheron e o mergulhou nele 3 vezes. Então levou de volta para diante de Deus, e Adão permaneceu prostrado sobre a sua face por 3 horas. E depois disso, Deus levantou sua mão de seu trono, levantou Adão e o deu a Miguel e lhe disse: leva-o ao 3º céu, ao paraíso, e coloca-o diante do altar até o dia da icoconomia, em que podereis a respeito de todos os seres carnais com meu filho amado. Então Miguel levou Adão ao lugar que Deus havia ordenado, e todos os anjos estavam entoando salmos angelicais. Eles estavam adorando este milagre, o perdão de Adão e a promessa de uma vida futura. Os ritos funerários de Adão e Abel. Depois disso, Miguel clamou a Deus, e Deus ordenou que a trombeta fosse tocada e que todos os anjos se reunissem diante de Deus, cada um em sua categoria: aqueles que seguravam o incensário, aqueles que seguravam o saltério e aqueles que tocavam a trombeta. E vê o Senhor de Sabaoth subiu sobre as asas dos querubins.
E Deus primeiro alçou seu paraíso, e as flores do paraíso, com seus perfumes doces, foram mudadas para o doce perfume do glorioso Deus. Todos os filhos de Adão ficaram sem fôlego, com exceção apenas de Sete, pois ele era filho da grandeza de Deus. E quando o Senhor chegou ao corpo de Adão, que havia caído sobre a terra, o Senhor ficou pesaroso por ele e lhe disse, com uma voz triste: se tivesses cumprido meus mandamentos, não terias caído neste lugar, e teu inimigo não poderia te visto que fosse expulso deste lugar por causa dele. Mas eu mudarei tua tristeza em alegria, e te trarei de volta a este reino, e te colocarei sobre o trono de teu inimigo, onde ele se assentava, perto do lugar onde tua rebelião foi descoberta. Ele cairá no lugar onde está e verá a ti naquele outro lugar, sentado em um trono. E depois disso, Deus deu uma ordem a Miguel, e que levou Adão de volta ao paraíso e que está no terceiro céu. Eles pegaram 3 mortalhas dobradas e Deus disse a Miguel e Gabriel: desdobrem essas mortalhas e envolvam o corpo de Adão, e pegue o óleo da oliveira e o derramem sobre ele. E 3 anjos o vestiram, e quando o corpo de Adão estava vestido com a mortalha, Deus lhe disse: peguem também o corpo de Abel, peguem outras mortalhas e vistam-no também, pois ele havia permanecido deitado nu desde o dia em que o ímpio Caim o matou. E ele desejava sepultá-lo na terra e não pôde fazer isso porque seu corpo voltou da terra, pois uma voz vinda do céu lhe fez ouvir e lhe disse: ele não poderá ser sepultado na terra antes que aquele que foi criado primeiro tenha voltado à terra do qual foi criado. Então ele o levou a uma rocha e ele permaneceu estendido ali até a morte de Adão. Por isso os anjos o pegaram e o vestiram como seu pai. Deus ordenou que ambos fossem levados ao paraíso para a parte oriental, no lugar de onde Deus tinha tomado um pouco de terra e criado Adão. E ordenou que Miguel cavasse. E Deus enviou 7 anjos ao paraíso. Eles ajuntaram muito incenso do paraíso e o trouxeram para eles. Então pegaram os 2 corpos, colocaram-nos na sepultura e cobriram-nos com terra. Então Deus se virou e chamou Adão. O corpo de Adão lhe respondeu da terra e disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vê, como tu disse, tu és pó e ao pó tornastes, mas eu te levantarei na ressurreição que te prometi no tempo da ressurreição. Então, depois disso, Deus tomou o selo triangular e selou a tumba de Adão e disse: ninguém te tocará nesses 6 dias, até que tua costela volte para ti. Então Deus subiu novamente ao céu superior, e cada um dos anjos retornou ao seu ofício. A oração de Eva para se juntar a Adão. Mas Eva ficou mais entorpecida quando viu tudo isso. Eva chorou e desejou ver onde tinham colocado Adão, pois ela não sabia. Quando o Senhor desceu sobre a terra, o doce perfume de todas as árvores do paraíso, não por causa de seu doce perfume, tudo tinha ficado mais entorpecido. Até o envolvimento de Adão na mortalha e seu sepultamento, ninguém entendeu nada, exceto Sete. Então Eva suplicou e chorou para que Deus lhe mostrasse o lugar onde havia colocado Adão. E quando terminou a sua oração, ela disse: Senhor, não me afastes do lugar de Adão, mas dirige-me a mim também para estar com ele. Como quando estamos no paraíso, inseparáveis um do outro. Não nos separes em nossa morte, mas coloca-me onde o colocaste. E depois desta oração, Eva entregou a sua alma. O funeral de Eva e epílogo. E o anjo Miguel veio e disse a Sete como vestir Eva. 3 anjos vieram e pegaram o corpo de Eva e o colocaram onde tinham colocado o corpo de Adão. E depois disso o anjo Miguel lhe disse: veste assim toda pessoa morta que morrer, até a morte de todos os seres humanos. Depois de ensinar a Sete tudo isso, ele subiu ao céu superior, longe de Sete, e lhe disse: não lamentes pelos mortos mais do que 5 dias. E no 7º dia alegra-te, pois nesse dia Deus descansou de todas as suas obras que havia feito. A ele seja a glória, a honra e o louvor, com o Pai e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.